Fala, meus irmãos, que Deus abençoe. Estamos começando aí, pessoal, mais um dia aí operacional, tá? E a gente já se encontra, pessoal, com o mercado aqui aberto, tá? Mas então vamos estar dando início, tá, pessoal? Que Deus abençoe aí a vida de todos, que tenhamos aí um dia excepcional na glória e honra de Deus, nosso Senhor e Salvador, tá? Que a gente venha ter aí um dia excelente, um dia muito bom aí, um dia muito bem trabalhado, tá, pessoal? Então vamos estar dando continuidade na série do de zero à primeira aprovação aí na mesa proprietária, tá? Então, dando início aqui, pessoal, a gente já está aí com o mercado norte-americano já aberto. Estamos aqui com o Nasdaq, tá? E Dow Jones aqui se encontrando já aberto aqui em nossa tela, tá legal? E eu vou estar passando, pessoal, rapidamente aqui pelo gráfico de 30 minutos, que é onde eu gosto de estar marcando regiões e pontos importantes aí do gráfico, tá? Eu já deixei já marcado aqui, tá? E a gente vai estar dando continuidade aí, tá? No nosso dia. Então, pessoal, aqui, ó, como vocês podem observar, eu já deixei marcado aqui toda essa região, ó, tá? Isso aqui é uma região forte aqui que eu tenho, vendedora. Uma vez que o preço saiu dessa região, chegou nessa região vendedora aqui, ó, eles entraram forte, vendedores entraram bem forte. E outra vez eles estavam chegando, né? Estão chegando aqui novamente nessa região, porém o que rompe a região, né, vendedora, é força compradora. E o mercado está mostrando para a gente força compradora nessa região aí. Então a gente tem que ficar atento e esperar o mercado aí se definir, tá? Para a gente estar pegando melhores oportunidades. Passando aqui no gráfico diário, pessoal, a gente vê que o mercado se encontra nessa região aqui lateralizada, que passou aí a semana praticamente inteira, né? Nessa região aqui, ó, cada candle desse aqui é um dia, tá? Então ele passou a semana inteira praticamente aí lateral aqui nessa região. E hoje, segunda-feira, o mercado já se inicia, tá? Com sua abertura nessa região aqui, ele veio buscar preço, tá? Candle comprador muito forte da sexta-feira, que estava tentando já sair dessa região de lateral, e hoje o mercado aí fazendo essa força extremamente aí forte, né? Para sair dessa região aí de briga, tá? Agora a gente já tem que ficar veaco, né? Ficar de olho aqui, ó, o mercado vai buscar essa região de preço aqui, que é uma região muito forte vendedora, tá? Qualquer compra que a gente fizer chegando perto dessas regiões aqui, a gente tem que estar se protegendo, realizando algum tipo de lucro. Então a gente vai ver oportunidades aí que o mercado pode estar nos fornecendo, né? Então, pessoal, é o seguinte, aqui em Nasdaq, após a abertura com o quinto comprador muito forte desse jeito, mesmo a gente estando em regiões onde vendedores podiam estar atuando aí muito forte, a gente vê que uma perca de força aqui, ó, né, desses compradores, eles não conseguem fechar os últimos segundos aí com muita força. Então a gente vai estar esperando o seguinte, a gente está esperando um retorno aqui para dentro dessa região e ver se compradores vão estar atuando aqui dentro forte, muito forte mesmo, tá? Tem que estar aparecendo compradores fortes aí para mim estar pensando, né, tendo a possibilidade de estar realizando algum tipo de compra aqui em Nasdaq. Agora a gente vai estar passando aqui por Dow Jones, para vocês estão tá aí junto comigo, né, nessa questão, nessa leitura, né, de início de mercado. E aqui é a mesma coisa de Nasdaq, tá, pessoal? Já deixei pronto aqui as minhas marcações e eu vou estar explicando aqui para vocês. Aqui, pessoal, vocês podem ver junto comigo que eu tenho toda uma região vendedora muito forte e logo acima eu também tenho outra região aqui bem próxima, por isso eu já deixei marcada, tá? Essa região vendedora aí bem forte também. Então é o seguinte, pessoal, o que que eu penso aqui, tá? Vamos lá. O que que eu estou pensando aqui? Mercado chega, pessoal, nessa região aqui, ó, tá vendo? Regiões fortes vendedoras, e o preço explode para baixo. Após ele sair dessa região e chegar nessas regiões vendedoras, dá um pullback, falha nesse retorno e dá uma explosão aqui, deixando mais uma região aqui forte de sombra, tá? Que é uma região bem boa aí que eu gosto de estar marcando. O preço chega nessa região, pessoal, hoje, no dia de hoje, nessa abertura, com muita força, assim como chegou o Nasdaq, tá? Assim como chegou o Nasdaq. E a gente vê, tanto em um enquanto no outro, que a gente também tem regiões de média de 20, média de 200. Essa linha azul também é uma média importante, tá? Que eu tenho gravado, marcado aqui no meu gráfico também. Mesma coisa aqui em Dow Jones, tá? É média de 200 de tempo gráficos aí maiores.
E aqui eu tenho a região, ó, da média 200, do gráfico de 30 minutos, assim como eu tenho aqui no Dow Jones, tá? Aí, pessoal, o que acontece? O que rompe, né? O que atravessa regiões fortes é força contrária. Então, se a gente tem uma região forte vendedora nessas regiões aqui, ó, nesse ponto, força compradora que precisa para estar rompendo. E aqui a gente vê que força compradora começa a aparecer também em Dow Jones, né, nessa abertura. Então, uma força compradora muito evidente, né? Rompendo aqui essas regiões, tentando passar dessas regiões. Porém, a gente já está em máxima, né? Aqui não convém nenhuma compra, nada disso. Mas é um ponto que a gente tem que ficar com o nosso alerta ligado, tá? Já de olho aí em Dow Jones também. Mas Dow Jones a gente vê que a gente tem uma outra região muito próxima, vendedora. Então, juntando as duas aqui, ó, a gente tem aqui uma consolidação muito grande, aonde vendedores gostam muito dessa região toda de venda aqui. Então, para a gente estar comprando Dow Jones no dia de hoje, pelo menos no momento que a gente está agora, teria que ser um retorno buscando regiões de média de 20, porém, tá, tem que estar bem sólido aqui um evento operacional bom para a gente estar pegando aqui, força compradora bem forte aparecendo aqui nessas regiões e vendedores aqui, ó, falhando, tá? Falhando bonito ali. Aí sim, teria uma possibilidade de compra em Dow Jones. Porém, Dow Jones não está tão bonito assim quanto o Nasdaq, tá? Em Nasdaq a gente tem mais espaço. Aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Próxima região forte que eu consigo visualizar aqui, ó, em Nasdaq, é essa região aqui, ó, tá? Cá em cima. Toda essa região aqui é uma região muito forte, onde vendedores atuou aqui e gostou muito, né, desse preço. Então a gente tem espaço, mais espaço, né, para poder estar chegando nessas regiões de venda. Tá? Então, o mercado voltando para essas regiões, a gente fica interessante sim, tá realizando uma compra. Isso, a média também vai estar vindo aqui, ajudando a nossa análise. Então, eu vou estar preferindo aí esse retorno, tá? Em Nasdaq, em vez de estar preferindo aquele retorno aqui, ali em Dow Jones. E aqui o que eu espero aqui, ó, é um retorno por essas regiões aqui, tá? Vendedores não dá continuidade, tá? Nessas forças vendedoras que ele for me deixando aqui, ó, tá? Foi um retorno aqui ideal, um retorno, né, saudável. E após isso, compradores, né, aparecer aqui algum tipo de evento. Exemplo, um evento que eu muito gosto é esse, tá? Para a gente tá podendo pegar uma operação aí. Então, o que eu vou estar aguardando aqui agora nesse momento, pessoal, é compradores, tá? Vim com um retorno saudável nessas regiões ou nessa região aqui, aparecer força compradora, para mim aí sim tá pensando ali em entrar, tá? Fazer uma entrada aí na ponta compradora, tá? E também essa região aqui, após a gente entrar em uma possível compra, essa também é uma região que a gente tem que ficar, caso isso se concretize, né? Caso que realmente, né, esse ponto comece a abrir um retorno, esse é o ponto aí que eu vou ficar querendo também aí estar fazendo uma possível parcial para poder estar levando o restante, tá? Tentando levar, conduzir o restante aí até essas regiões aqui, que é uma região muito forte aí de venda. Então, pessoal, estou esperando agora o retorno, tá? Em Dow Jones a gente já viu que o retorno aqui começa bem forte, tá vendo? Sombras nessas partes também aqui me deixa bastante desconfortável. E também eu teria que estar entrando comprado dentro de uma região muito forte vendedora. Por mais que compradores, né, agressivaram aqui essa região, eu fico bastante desconfortável de estar entrando dentro dessa região aqui, que é uma região forte aí de venda, tá? E também com outra região aqui muito próxima, né? Então, por isso a minha escolha no dia, pelo menos por enquanto, tá? Vai ser aqui, Nasdaq. Então, vamos ver esse retorno, se vai ser um retorno ideal aí, um retorno saudável para mim estar realizando aí a minha primeira operação no dia de hoje. Nesse início, né, pessoal, aí de segunda-feira, né? Início de segunda-feira, e o mercado já está aí aberto. A gente está esperando agora esse retorno. Então, já visualizando aqui, pessoal, que esse retorno já começa aqui, ó, bem forte, né? Olha o tamanho desse candle, tá? A gente já tem que ficar com o nosso alerta ligado nesse retorno também, tá? Mas nada que tira, né, nenhum dos nossos viés aí de compra. Aqui no gráfico diário, pessoal, no dia de hoje,
eu não vou considerar um viés, totalmente um viés comprador, tá? Mas as possibilidades estão maiores para o lado da compra. A gente consegue ver isso bem claro também no gráfico diário, né? Aqui no gráfico diário a gente vê, ó, que o dia de sexta-feira foi com um candle comprador muito forte, muito sólido, tá? O dia de hoje abre nessa região, busca, tá? Busca liquidez para dentro desse candle, né? Busca liquidez, ó, para dentro desse candle, a gente que ele veio buscar a liquidez e agora mostrando força compradora, já perdendo toda essa região de sombra aqui, ó. Tá ficando bonito aí o dia de hoje para uma compra. Então eu vou estar esperando o Nasdaq tá entregando para a gente um retorno. Se ele entregar esse retorno, o retorno for um retorno legal, um retorno bom aí, né? E aparecer e deixar para a gente nosso evento, a gente vai estar se posicionando. Caso ele deixe um evento aqui, ó, que está deixando, eu não compro porque eu não tenho espaço, né, o suficiente para poder trabalhar o trade. Então, eu só entro se o retorno acontecer nessas regiões aqui. Então, eu vou estar aguardando, pessoal, esse retorno, tá? E assim que esse retorno se concretizar, eu vou estar voltando aí para a gente estar conduzindo a operação aí juntos, tá bom? Você está acompanhando junto comigo, tá legal? Então já já eu volto assim que esse retorno aqui se concretizar. É mais ou menos isso aqui, ó, que eu estou esperando, algo parecido com isso, para a gente estar levando uma parcial até nessa região e quem sabe pegar regiões mais para cima também. Agora, se ele vem forte, tá? O retorno muito forte aqui, ó, eu não faço nada, eu não vendo, mas também não compro e espero ele se definir para a gente estar pegando uma direção, tá? Então, pessoal, mercado veio aí com o retorno, tá? Já concretizou, né, esse retorno aí. Porém, pessoal, ele foi um retorno mais raso, né? Igual eu falei com vocês aqui, que é retorno nessas regiões aqui, ó, que não iria estar pegando, tá? E o mercado, né, entregou aí o take, tá? Porém, pessoal, eu não estava querendo um retorno nessa região, tá? Não estava querendo comprar nessa região. A minha compra eu queria que ela fosse mais nessas regiões, porque ficaria melhor aí o retorno, né? Porque pensem comigo, ele continua caindo, né? E entrega um retorno aqui, ó, nessa região. Aqui o candle que eu estava esperando, ó, nessa região, ele aconteceu exatamente aqui, ó. Então, por isso, tá, que eu não entrei na operação, porque eu estava esperando esse retorno mais por essas regiões aqui. Mas aí, pessoal, o mercado entregou, tá? O take, ó. Entregou esse take, um take aí bonito. Mas a gente já fica feliz, né? Já fico muito feliz aí, já de saber que a gente tá com uma análise, um viés do lado correto, né? Do lado certo aí. A gente esperando o comprador apareceu mesmo, entregou o take, mas não veio, né, aquele retorno da forma que a gente estava querendo, retorno mais por essas regiões, tá? Agora, o que me resta aqui agora, pessoal, é aguardar, esperar o mercado andar aí, né, se definir uma direção um pouco melhor agora, porque agora já está em máximo. Dow Jones entregou essa compra, né, mas dentro aí dessa região aonde eu estou evitando estar realizando operações, regiões de M30 forte ali de sombra, tá? Vendedora, né? Então eu evitei estar fazendo essa compra por essa região aqui, tá? Então agora a gente está esperando, né? Vou esperar aqui uma definição aqui para a gente estar se posicionando na nossa primeira operação aí. Aqui em Dow Jones, tá? É diferente eu entrar aqui e diferente eu entrar aqui, ó. Se Dow Jones me mostrar uma força bonita, forte mesmo, significativa nessa região aqui, ó, tá? Ó, já está mostrando força vendedora. Se caso, pessoal, ele retraísse e fechasse bonito comprador, eu conseguiria estar entrando comprado aqui com stop, tá? Mas como ele já está mostrando uma força vendedora muito forte, que a gente já estava pré-definido desde a da abertura, né, que toda essa região aqui, ó, né, juntando essas duas regiões que a gente tem aqui no gráfico, forma uma região de alto interesse vendedor desses preços, tá? A gente evitou, né, aquela compra por estar dentro aqui de regiões, tá? Tinha espaço para andar até outra região, até a máxima, mas por estar dentro dessa região aqui eu evitei essa compra, tá? Então vamos esperar o mercado se definir, vamos ver, né, aqui em Dow Jones, se vendedores vai continuar dando continuidade, né, agressivando essa região de venda. Se caso ele agressivar, vendedores conseguir passar aqui para baixo,
a gente espera um retorno por essas regiões e a gente vai junto aí com os grandes players, tá? Então, vamos estar aguardando. Aqui em Dow Jones, continua ainda esperando o retorno, tá, pessoal? Se caso não venha um retorno para essas regiões, comprador, tá? Aparece, comprador significativamente aparece forte aqui nessas regiões, eu consigo estar entrando comprado também. Caso contrário, é esperar uma definição aí, vendedores têm que romper muita coisa aqui para estar aparecendo venda para a gente, tá? Então, agora o que resta aqui é aguardar mesmo, tá, pessoal? Então, vou estar aguardando aqui, compradores agressivos, né, bem forte aí, né, no dia de hoje. Então, continuar aqui aguardando e acontecendo alguns dos dois cenários que a gente disse, eu vou estar voltando aí para estar pegando, às vezes, ou não, né, pegando aí o nosso primeiro trade no dia. Então, depende do que o mercado vai nos apresentar aí, beleza? Pessoal, estou observando aqui, tá? Vou estar abrindo o gráfico para ficar mais visível. Dow Jones, vem comigo. Sombra, tá? Região de sombra vendedora, região de venda. A gente já tem marcado essa região. O preço entra dentro dessas regiões vendedoras e olha a porrada que ele está tomando aqui, ó. Olha os vendedores agressivos nessa região. Pessoal, vou estar aguardando uma questão. Se vendedores lá no nosso gráfico de 2 minutos, que é o gráfico que eu opero, tá? Ele aparecer aqui dentro dessa região vendedora, algo significativo, eu vou estar entrando vendido, tá? Para estar saindo aqui, ó, em região de média de 20 períodos, pelo gráfico de 30 minutos, tá? Então, vou estar passando para o gráfico de 2. Agora, a gente já vê vendedores aqui, ó, presença vendedores, rompendo essa região aqui, ó, de compra, com força vendedora, muita força vendedora, né? Média de 20 períodos acima, tá? Tudo a nosso favor aí. Aqui é o nosso alvo, essa região aqui é a região daquela média de 20 períodos, lá do gráfico diário, onde eu falei que eu vou querer sair, tá? Então, se ele aparecer força vendedora nessa região, eu vou estar entrando vendido, tá? Buscando uma reversão aí, uma quebra de estrutura, né? Que a gente vê que o mercado está em alta, força compradora, retorno, né? Novo topo, tá? Mas aqui nessas regiões aqui, ó, onde compradores deveriam estar aparecendo forte, onde eles normalmente aparecem com força compradora, eles não apareceram, né? Apareceu força vendedora muito forte, com isso rompendo aqui, ó, né? Concretizando aí a nossa quebra de estrutura. Então, o mercado vindo por essas regiões aqui, nos mostrando uma força significativa vendedora, e a gente vendo que compradores começou a falhar mesmo, né? Nessas regiões aqui, ó, compradores começar a falhar nessas regiões, eu vou estar entrando vendido, tá? Só não vou estar entrando vendido se caso o mercado começar a agressivar muito forte, como ele está aparecendo, né? Que está começando a fazer isso. Aí a gente anula, né, essa análise para a gente estar vendo, não a análise completa, mas a possibilidade de entrada vendido, né? Se caso os compradores começar a mostrar força. Mas aí é bom, pessoal, também, eu gosto, né? Que compradores mostrar força, né? Mostrar força do jeito que está mostrando, e em sequência ele não dá continuidade, também é muito bom, né? Então, eu entrando, eu vou estar de olho nessa região aqui, que é uma região de interesse, mas o meu principal alvo de parcial, até saída total, vai ser nessa região de média de 20 período do gráfico de 30 minutos, tá? Então, eu vou estar passando no gráfico de 30 para estar dando mais uma olhada, tá? O candle acabou de abrir um novo candle de 30 minutos e a gente já vê ele mostrando perca de força dentro dessa região e deixando mais regiões de sombra. Então, bem favorável aí para venda. Então, eu vou estar aguardando, tá, pessoal? Tá aguardando o mercado me mostrar isso. Ó, muito bom aqui, ó. Compradores que não dão continuidade, vocês viram que era um candle bem forte, né? Então, já vou estar ficando engatilhado aí, preparado para uma venda. Eu estou me preparando aqui os meus lotes. Ó, vou estar calculando uma média de 30 pontos, tá? 30 pontos aí. Eu vou estar deixando aqui já engatilhado. Já está até com o lote correto que eu já tenho que estar entrando. O minuto também ficando interessante. A gente tem uma base. Aqui agora a gente vê que a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso, ó.
Aqui a gente tem média de 20 períodos, que é um ponto de atenção, né? E aqui a gente vê que é um retorno também comprador aqui no gráfico de 5 minutos. Porém, a gente vê que é um retorno muito forte, candles muito fortes vendedores no gráfico de 5 minutos também. Então, agora é aguardar aí a oportunidade aqui no nosso gráfico operacional. Aqui, pessoal, a gente sabe que tem uma região, tá? Mas eu vou estar tirando, tá, essa marcação para ficar mais visível aqui. Isso, ficou melhor. Vamos ver como é que o Nasdaq está. O Nasdaq está preso ali naquela região ainda. Então, estou optando agora aqui por Dow Jones, esperando aí ver o que vai nos apresentar aí Dow Jones, né? Força compradora bem nítida, né, aparecendo aí. O que eu quero agora é compradores falhando aí, ó. Para mim tá entrando, tá? Compradores forte, agressivando. Isso aqui é muito bom, né? Essa falha que teve aqui, ó. Os compradores voltou novamente a agressivar, mas a gente consegue observar que não, na verdade, aqui, um candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle e tá abrindo quinto candle. Todos esses candle, pessoal, não conseguiu romper, né? Esses vendedores fortes aí. Então, aparecendo força significativamente forte de venda, eu consigo estar entrando. E aqui ele deu um teste, né, pessoal? Aqui, ó, isso aqui é ativação também, né? Ativação de quem está comprando, tá? Muita gente deixa a ordem posicionada de compra, né? Nessas regiões aqui, ó, tá? Para comprar e buscar máximas, que também não está tão errado, né? Na verdade, eu creio que não esteja errado também esse tipo de análise, né? Uma coisa que eu também faço, mas nesse cenário não, devido a todo o contexto que a gente tem de venda, né? De força vendedora, pressão vendedora que a gente tem dentro dessa região aqui. Então, o que eu estou esperando agora é força vendedora para estar entrando aí posicionado. E no gráfico de 1 minuto a gente já viu uma rejeição bem nítida também, tá? Mas a gente tem que ver, né, que o mercado está aí brigando. Então a gente tem que esperar a definição para a gente estar possivelmente posicionando a minha primeira entrada aí. Então, pessoal, você que gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário aí que eu vou estar tentando o máximo possível aí, tá trazendo sempre esse tipo de conteúdo, né? Tá gravando aí o meu dia operacional completo, com os detalhes, o que eu tô pensando, como que eu tô fazendo, tá toda essa jornada aí da série que eu criei aí no canal, do zero à primeira aprovação na mesa proprietária. Então, você que está gostando, deixe seu comentário, sua curtida, compartilha com um amigo aí, que a gente vai ficar, assim, a gente fica mais feliz, né? Mais à vontade para estar conseguindo dar continuidade aí, tá bom? Então, que Deus abençoe. Vamos estar seguindo aí, pessoal. O mercado vê aqui, ó, a gente vê que dá uma força vendedora muito forte, é o que eu estou querendo, porém, do jeito que ele chegou, pessoal, e já ativando aqui, ó, para mim tá entrando nessa operação, vou tentar abrindo aqui que vai ficar melhor. Para mim tá entrando nessa operação, eu prefiro que ele venha para dentro do jeito que ele está fazendo, testa essa região de média, 50% aqui deste candle para mim estar posicionando minha ordem. E ele está fazendo isso agora, então eu vou estar posicionando aqui minha ordem de venda. Ó, tá agressivando, tá? Então por isso eu já não entro, né, vendido já assim que o candle fecha, tá? Esse candle fechou, é vendedor muito forte. Tem possibilidade de venda aqui, mas eu não entro vendido, tá? Devido a ele ter sido um candle muito forte aqui, ó, muito grande, né? E já ter acionado assim que ele abriu, que ele já ir para baixo e já voltar para cima forte. Então eu evito aqui essa venda e coloco posicionado depois que ele vem e testa aqui essas regiões. Melhor ainda, tá? Como ele tá vindo forte, melhor ainda se ele continua, né? Se ele já cai daqui para cá, também fica muito bom, né? Minha venda. Mas se ele venha, consiga, né, dentro desse tempo, né, antes desse candle fechar, ele vir aqui em cima, testar essas regiões aqui mais altas, dar uma beliscada aqui assim, ó, tá vendo? E falhar, pessoal, e vir com sombra, eu consigo pegar minha venda e jogar ela para cá, ó, diminuindo um pouco aí o meu risco também, tá? Ele não testou, vocês veem que ele não testou 100% essa região, mas essa beliscada aqui eu já considero significativa também. Então, se ele volta aí dentro desses últimos segundos, bem forte vendedor, eu consigo estar melhorando a minha venda. Caso contrário, ele continua com força compradora desse jeito, eu tiro a minha ordem de venda,
tá? E anula essa possibilidade de venda. Ó, fechou bem forte, já posso anular minha ordem de venda aqui, ó. Já tiro ela da posição aqui, tá? O mercado está agressivando muito forte aí na ponta compradora. Então, isso já me deixa desconfortável para a venda. Ele pode realmente, tá? Comprador está gostando dessa região e querendo romper, né, toda essa região de venda e ganhar preços aí para cima, tá? Mas eu ainda continuo com a minha análise de vendas. Compra eu não vou fazer por enquanto por causa da região. Então aqui, ó, se os compradores falhar, tá? Nessa ativação toda aqui, ó, eu consigo estar vendendo com a minha ordem de stop aqui em cima. Aí já muda um pouco, né, pessoal? Porque aí a minha região de parcial ela já vai ficar mais nessa região aqui e não mais nessa região, tá? Então vamos ver, comprador agressivando forte. Compradores agressivando forte essa região. Vamos ver se eles vão falhar ou se eles vão dar continuidade nessa compra aí. Faltando ainda mais de 1 minuto, eu tenho que esperar o fechamento desse candle. Vou dar uma olhada no gráfico de 30 minutos. Ainda a gente se encontra dentro dessa região, né? Porém, o mercado fazendo muita força compradora novamente, mas este candle, né, dos 30 minutos da abertura, deixando essa sombra aqui, ó, tá? Deixa bastante desconfortável para qualquer tipo de compra. Principalmente já está dentro dessa região que é o que eu evitei, né, no início, né, do pregão, e principalmente por ele sentir pressão, né? Chegar na região e sentir pressão no início aí. Então entrar comprada que agora eu fico mais desconfortável do que na primeira vez, que não tinha, né, essa força vendedora nítida aqui. Então compras por enquanto eu evito, tá? E o mercado tá indo, o comprador tá forte aí, mas compras ali por enquanto eu evito. Compras eu queria mais aqui no Nasdaq, né? Tava mais bonito, aparentemente estava mais bonito em questão de regiões. Porém, esse retorno aqui foi bem mais raso, né? Porque o retorno por essas regiões ele aconteceu mais raso. Por isso eu fiquei de fora. Então, o que me resta agora, pessoal, é tá aguardando, tá? Esperando essa oportunidade. Vendo aqui agora já começou a ficar um pouco mais complicado. Para me vender, tem que estar aparecendo vendedores muito fortes saindo aqui, ó, dessa região. Para mim, ter entrando vendido com stop acima, né? Que também vai concretizar isso aqui, ó. Topo, quer dizer, né? Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Aqui era para ser um fundo por essas regiões, né? Mas ele buscou o preço, né, mais baixo. Fez um fundo aqui um pouco mais baixo que o fundo anterior, mas ele pode também estar surgindo por essas regiões aqui, ó, um topo mais baixo que o topo anterior. Se isso se concretizar, eu vou estar entrando vendido, stop logo acima, vai estar buscando essas regiões aqui ou essas regiões parcial aqui, tá? Então vamos ver, né, aonde vai ser esse topo, como ele vai ser, para ver se vai concretizar uma venda ou se a gente já pode anular 100% as vendas ali também, tá? Em Nasdaq, por enquanto aqui, pessoal, não consigo fazer nada, tá? Sem possibilidades de entrada. Então agora é só observar. Vamos ver aqui, ó. Mercado já sentindo um pouco de pressão aqui, ó. Eu já posso ficar um pouco já mais de olho aqui, ó. Dow Jones. Tá dando aqui um zoom. E agora a gente vai estar observando mais de perto aí o fechamento desse candle, como que vai ser, tá? Vamos ver aqui o risco que a gente vai ter. Muito bom também. Mas, por enquanto, eu tenho que aguardar um pouco mais, tá? Poderia estar posicionando uma ordem de venda aqui, ó. Mas eu queria um teste de novo nessa região. Se esse candle vem de novo e testa essa região e falha, fica melhor para mim entrar vendido. Vamos ver se ele vai realmente, né, tentar testar essas regiões aí. Essa região de preço aqui é muito boa para ele testar, ó. Se ele testa, minha venda que estaria aqui, eu consigo trazer ela para cá. Ainda melhor ainda o meu stop, entendeu? Então vamos esperar, ó, já agressivando. Agora a gente precisava que ele falhasse, né? Se ele falha, aí fica melhor ainda. Vamos ver, né? Ele vindo testar essa região aqui também, ó. A gente consegue ver, né, nesse momento.
Vamos ver aí como que ele vai agir dentro de regiões vendedoras fortes que ele está se encontrando agora. Porém, a gente vê que ele chega, né, pessoal, com muita força, né? O que rompe regiões é força, tá? Ó, mas está acontecendo o que a gente quer, ó. Olha a falha, tá vendo? Testou essa máxima, ficou melhor ainda e começou a falhar. Ó. Falta 30 segundos para esse candle fechar. A gente vai estar acompanhando aí o agir dessa região aí, ó. Ó, região muito forte, muito boa. Então, já vou estar aguardando, tá? Vou estar posicionando aqui minha ordem novamente de venda. Porém, não aqui mais e aqui assim, ó. Eu vou estar posicionando ela exatamente aqui, já melhorando um pouco, né? Caso nos ative, meu stop vai ser nessa região aqui, ó. Ficou mais barato, né? Um stop ali de 25 pontos. Ficou até melhor, tá? Essa falha, eu gostei dessa falha, então eu mantenho, tá, essa posição de venda, porque é uma boa eliminação, né, de compradores, de vendedores, de compradores. Então, minha ordem de venda está posicionada, mas eu vou ficar de olho aqui, ó, como que o preço está agindo. Ó. A gente vê que ele tenta ganhar força vendedora, os compradores jogando para cima. Então, é muito perigoso o mercado vir aqui, ó, belisca a minha ordem e volta para cima. Que é aquele stop instantâneo, né? Então, tem que ficar bem ligeiro em relação a isso, que eu estou vendo, né? Eu não acho que estou vendo o mercado tendo dificuldade nessa ponta vendedora, mesmo em regiões. Então, ficar veaco nessa região aí e ver o que o preço vai nos apresentar. Ó, bastante indeciso, né? Tá tendo uma briga bem nítida nessa região aí, entre compradores e vendedores. Mas eu continuo com a minha ordem de venda posicionada. Possibilidade, no meu ver, maior para venda nesse momento, né? Então vamos dar continuidade aí. Ó, mercado quase nos ativando, mas a gente vê, pessoal, que ele chega aqui para perto da nossa ativação, os compradores agem muito forte. Ó. Isso aqui é bem arriscado ele beliscar minha ordem aqui e voltar. Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa ordem de venda, vou esperar essa briga finalizar, eu vou esperar vendedores aparecer forte, algo tipo isso, tá? Ou tipo isso aqui, tá? Melhor ainda se ele faz isso, beliscando aqui, ó, essa máxima, já que compradores estão querendo agressivo aqui nessa região, para aí sim eu entrar vendido. Caso contrário, eu não vou fazer nada não, tá? Aqui em Nasdaq a gente vê vendedores também, ó, agressivando forte, então se vendedores continuar forte desse jeito aqui para baixo, eu espero um retorno para venda, tá? Mas mais possibilidades por enquanto, né, pelo menos neste momento, é Dow Jones. Deixa eu dar uma olhada no gráfico de 30, como que ele está agressivando aqui essa região, né? Bastante força de compradora, né? Mas muita indecisão agora. Olha para você ver a briga, tá? Então vou estar esperando vendedores forte aí nessa região. Se ele aparecer, eu entro. Se ele vem testar essa região aqui, melhor ainda. Ó, indo testar essa região, vamos ver. Esse que é o perigo que eu estava falando, tá vendo? A gente está com a nossa ordem posicionada aqui, ó. Ele beliscar a nossa ordem e voltar forte. Que o preço já estava mostrando para a gente que estava tentando cair nessa região de venda, mas que os compradores também estão com tanto interesse nessa região. Então, é bem perigoso essa questão. Então, ele vem beliscar, pessoal, essa região e eu volto aqui com a minha ordem de venda, tá? Minha ordem de venda agora eu acho que fica já bem melhor por causa dessa beliscada que ele dá nessa máxima. E vendedores aparecendo forte. Ó, deu uma empurrada na minha ordem, né? Tô bastante volatilidade. Nossa ordem estava aqui, ele empurrou nossa ordem aqui para baixo, mas sem problema. Nosso stop veio para o mesmo lugar. Dá uma limpada aqui. Acabou dando uma empurrada na nossa ordem, né? Aqui a nossa ordem é nessa região. O mercado sentindo pressão, né? Normal ele sentir um pouco de pressão aqui mesmo.
A gente sabe, né? A gente estava vendo ali que ele estava com bastante dificuldade, né, de estar passando aqui dessa região, né? E agora a gente tem possibilidade grande do mercado dar uma explosão para baixo, tá? Depois que compradores tentam forte nessa região, bastante ordem de compra entra nessa região, né? E muita ordem de venda nessa região vai sendo colocada devido aos compradores que entrou. Mas aí o mercado vem, pessoal, testa a média de 20, ó, e já toma uma porrada dessa para cima. Não é muito interessante para a gente, mas qualquer coisa que aconteça, eu vou estar trabalhando para encurtar meu stop, né? Então, o mercado agressivando essa região, já sentiu pressão em média de 20, o que eu vou fazer? Proteção. 50% do meu risco, eu já estou protegido. E se ele fecha com esse padrão aqui, ó, tá? De força compradora, eu já tento já sair aí com menos stop ainda possível, já encurtando um pouco mais, tá? Ó, já vou estar encurtando para cima desse candle, porque se ele fecha dessa forma, a possibilidade dele ir lá em cima novamente é muito grande, tá? Mas vamos dar continuidade aí, vamos ver o que vai acontecer aí. Ó, no gráfico de 1 minuto eu passei para a gente estar dando uma visualizada melhor. Se ele ganha preço nessas regiões, pessoal, ele vem buscar essas regiões aqui, ó, tá? De preço aqui, fica melhor, que eu consigo estar me protegendo mais aí, tá? Mas aqui é uma região bem perigosa, tá? Compradores têm interesse nessa região. Então ele aparecer aqui também não é novidade, né? Então vou estar protegendo um pouco mais aqui, ó, aonde a nossa entrada teria sido, né, aqui, ó, tá? Provavelmente vai nos tirar aí. Tirou, tá? A gente sai com um stop curtinho aí, quase um 0 a 0. Seria, né, 0 a 0 travado mesmo, né? Nossa região de venda é aqui. Mas infelizmente o mercado estica a nossa ordem lá para baixo. Olha, não tinha o porquê eu ficar nessa operação, nesse cenário, né, pessoal? O mercado vem nessa região belisca que deixa um candle desse tamanho, não tem necessidade nenhuma de estar com a minha ordem ali, né? Então a gente sai com 0 a 0, tem possibilidade de cair, mas prefiro estar me protegendo num cenário assim, né? Cenário que o mercado vai bonito a nosso favor aqui, ó, e volta com toda essa força compradora, a possibilidade de sair em cima é muito grande. Então, eu tomar um stop cheio desse aí de bobeira não vale a pena. Ó, o mercado agressivando, né? Os 50% do nosso risco já teria pegado. A gente mantém ele ali, né? Aqui, ó. Então, isso tudo aqui a gente já economizou de stop. Outro que tá ficando bonito, pessoal, eu tô vendo aqui, é Nasdaq, tá? Olha o Dow Jones, pessoal. O Dow Jones fez uma questão interessante aqui, ó. Ele ativa mais compra e não tá dando continuidade. Vamos ver aí como que ele vai agir nessa região aí. Como a gente saiu no 0 a 0, a gente tem possibilidade, tem, né, oportunidade de estar entrando aí de novo aí, novamente na conta vendedora. Deixa eu estar tirando aqui a marcação da entrada, ficar mais limpo aí para a gente. Vamos estar observando agora aqui no gráfico de 1 minuto, como que vai estar sendo aí essa reação aqui. Ó, vamos ver como é que esses 2 minutos vai fechar. Dependendo do jeito que ele fecha, fica legal aí para a gente estar entrando novamente aí na ponta vendedora, tá? Tamanho de candle muito grande, aqui no minuto a gente consegue ver, ó. Foi o candle que ativou a nossa ordem, né? Então vamos ver como que vai fechar. Se esse candle aqui, pessoal, ele vai para cima, tá? Do jeito que ele tá fazendo, e falha, eu entro vendido aqui. Mesmo com essa sombra aqui, tá? A possibilidade que eu veja maior de venda. Então já vou estar posicionando uma ordem de venda novamente aqui, ó. Bom sair no 0 a 0 é isso, né? Se proteger bastante aí é bastante importante também. Aqui em Nasdaq também está ficando interessante se ele falha. Então eu vou estar guardando, tá? Deixa eu ver aqui no minuto como que tá. Ó, se os compradores falhar aqui vai ficar bonito. Então vamos aguardar aí ver o fechamento desse candle, como que vai ser. Aqui em Nasdaq, compradores ganhando também novamente regiões, né? Então
não ficando legal aí para nenhuma venda aqui. Em Dow Jones que eu tô brigando aqui, pessoal, para uma vendinha. Essas regiões aqui de venda tá muito forte. Venda muito forte, mesmo com esses compradores agressivando aqui, ó, que ele pode vir falhar novamente aqui, ó, assim como ele falhou já uma vez aqui, né, na abertura. Então, vamos ver como vai estar sendo aí, ó. Olha, 1 minuto aqui, interessante também. Posso estar dando um ajuste aqui, ó, para estar encurtando mais ainda aí o meu risco. Então, se ele fecha forte, ficando o vendedor me ativando, fica muito interessante essa venda aí. Então, vamos observar como que vai ser, né? Ó, vou acompanhar pelo gráfico de 1 minuto agora. Fechamento. Fechou mediano, né? Mas ficando interessante, pessoal. Tá venda ainda. Eu consigo ver venda aí, não compra. Por enquanto. Ó, o mercado vem novamente, pessoal. Testa novamente um preço mais alto, um preço mais caro. E perdendo força. Ajustar minha entrada aqui. Vamos ver aqui como que tá Nasdaq. Nasdaq em topo ali também, né? Continua aí com o Dow Jones mesmo, tá? Como eu vi melhor. Se ele continua agressivando, pessoal, eu já paro com possibilidade, né, de vendas. Mas por enquanto, tá ficando interessante aí essa venda ainda. Olha, pelo gráfico de 1 minuto, vamos estar dando mais um ajuste assim que esse candle fechar. Para essa possível venda, né? Nasdaq agressivou, né? Bastante aí, né? Os compradores. Vamos ver se o Dow Jones vai fazer igual Nasdaq. Se ele vai deixar para a gente essa oportunidade de venda aí mesmo. Eu consigo estar trazendo a minha ordem de venda para essa região. Os vendedores agressivos aí vai ser interessante. Os compradores estão querendo mesmo, né, pessoal? Ganhar preço aí nessas regiões, né? Então tem que tomar bastante cuidado, ficar com bastante cautela em relação a isso também. Ó, compradores bem agressivos, né? Bem nítido isso aí. Vamos acompanhar aqui pelo gráfico de 1 minuto. A gente consegue observar que os compradores estão ganhando mesmo realmente preço, tá? Os compradores estão começando a dominar mesmo, de fato, essa região. Mas vamos ver esse teste aí de máximo. Esse teste de máximo aqui, ó, é onde compradores realmente têm que ganhar preço. E pessoal, já tiro minha ordem de venda. Já não vejo mais venda aqui agora, tá? O que eu faço agora é aguardar, pessoal. Continuar aguardando aí. Aqui, pessoal, a gente voltando, tá?
Que acontece, pessoal? Aqui eu tenho aquela minha entrada, tá? Vou estar dando uma leve explicada nela aqui, tá? Vou estar dando uma leve explicada nela aqui. Foi em Dow Jones, né? Aquela venda que a gente pegou aqui, né? Deixa eu dar uma leve explicada nela aqui, ó. Vamos lá. Tá acontecendo com retorno, estou guardando, tá? Estou acompanhando na minha outra tela. Aqui a gente tinha este cenário, tá? Todos nós sabemos ali no início da região vendedora forte se encontrava aqui. Com isso, pessoal, queria uma venda, né? Uma venda nessa região. O mercado não entregou, tá? Essa venda. A gente esperou aquela volta, né, para dentro do candle, para a gente posicionar a nossa venda. Estava muito bonito para estar buscando aqui essas regiões, ficar atento aqui nessas regiões também, tá? O mercado vai com força para cima, a gente fica já esperto, né, devido a toda essa movimentação forte compradora que ele já estava nos mostrando. Aí aqui eu queria o que, pessoal? Uma beliscada, né, nessa máxima, né, e sabendo que toda essa região é uma região forte ali de venda, e essa beliscada acontece aqui, ó, né? Beliscou esse preço mais barato, a nossa venda estava aqui, deu uma leve espirrada nele para baixo, né? O mercado vai bonito aqui a nosso favor, né? Dá uma continuidade bonita aqui a nosso favor. Aqui, ó, dá uma continuidade aqui bonita a nosso favor, né? Só porém ele testa, né, essa região aqui de 50% desse movimento e também média de 20 períodos, né? É um mercado bastante comprador, porém dentro de regiões forte vendedora. Com isso, o mercado não dando nessa continuidade, nossa entrada estava aqui, ela caiu aqui para baixo, tá? Devido à volatilidade que entrou. O nosso stop estava nessa região, né? Estava nessa região inicialmente. Assim que o mercado agressiva essa região e toma uma pancada compradora, eu me protejo, tá? Com 50% do meu stop. Então, 50% do meu stop já estava ali encurtado. Lindo, lindo, lindo. Assim que esse candle continua, né, pessoal? Ele continua com muita pressão, ele tenta cair, continua com pressão vendedora. Eu já tiro o meu stop dessa região, já jogo aqui para o 0 a 0, tá? O mercado volta, né? Me tira no 0 a 0 e explode para cima aí, tá? Força compradora muito, muito forte. Rompeu toda a região que a gente tinha, tá? E agora a gente se encontra, tá? Com essa outra região, tá? Vou estar mostrando aqui da outra tela, o pessoal acompanha aqui o TradingView, tá? Agora está acompanhando aqui as ações, né? As ações americanas, como que ela está o desenvolvimento delas no dia. A gente vê aqui nitidamente muita força compradora nas ações americanas. E aqui, pessoal, eu tenho essa região, tá? Cá de trás, ó, onde o preço se encontra, tá? Eu tenho essa região vendedora forte e o preço chegando nela aí agora, tá? A gente fica aí com o nosso alerta ligado. Isso tá em Dow Jones, mas também em Nasdaq, tá? Nasdaq é a mesma situação. A gente tem essa ponta, né, de região aqui vendedora muito forte e o preço se aproximando muito forte dessa região, porém com muita força compradora, né, pessoal, no dia de hoje aí. Então, eu vou estar voltando aqui para essa outra tela para mim estar acompanhando aqui, tá? Então, pessoal, é o seguinte, estou com o Nasdaq e Dow Jones aqui nessa outra tela acompanhando, estou de olho aqui, ó, ambos nesses retornos, tá? Para caso venha aparecer uma força compradora forte aí, para a gente estar pegando o nosso segundo trade no dia de hoje, ou a gente vai estar finalizando, tá? Vou estar finalizando o meu dia com apenas esse trade aqui, tá? Foi um trade, ao meu ver, foi um trade muito bom. Agora que ele subiu, fica fácil, né, da gente visualizar uma força compradora. Mas antes de ter, né, essa parte, né, toda essa janela aqui, tá? Antes de ter essa janela aqui para lá, ó, tá? A gente estava com toda essa região vendedora aqui, ó, muito forte dentro dessa região, desse preço, tá? Dentro desse preço. Então, força vendedora, a gente entrou no melhor momento, beliscou o preço mais alto, belisca a média de 20 não vai, mostra força compradora, a gente sai no 0 a 0 sem problema nenhum, tá? E agora, a gente nitidamente com força compradora, claro, ficando bem esperto, né? A gente sabe que Dow Jones tem toda essa região aqui forte de venda, muito forte de venda. Então a gente vai ver o que o mercado vai estar nos mostrando, e isso vai ser força compradora para continuar, né, essa alta, tá? Ou se daqui, ou se é nesse ponto, né, de regiões vendedoras aí que o preço vai estar nos mostrando
claramente uma força vendedora para a gente estar buscando aí novos fundos, tá? Então vamos estar esperando. Estou esperando aqui em Nasdaq também a mesma situação. E vamos ver o que o mercado vai estar nos apresentando aí, tá? Para a gente estar fazendo aí o nosso último trade do dia, ou fechando apenas com um trade só, que foi esse 0 a 0 aqui, tá? Então vamos estar dando continuidade, vou estar aguardando aqui como que vai ser esse retorno aí, tá legal, pessoal? Já já eu já volto aí para ver se a gente vai ter chance de pegar algum outro trade ou vamos finalizar com apenas um 0 a 0. Então, voltando, pessoal, o mercado nos entregou aqui um retorno interessante, tá? Só que eu tô com um receio, tá? Que caso eu entrar aqui qualquer coisa contra mim, eu vou estar saindo fora, me protegendo, tá? É a questão da média de 20, muito distante da média de 200, tá? E essa linha azul minha aqui é a média de 20 períodos do dia do M30, tá? Então, eu vou estar aguardando, pessoal. Vamos ver como que esse movimento vai estar. A gente vê que vendedores começam a agressivar bem forte nesse retorno. Pode estar realmente, pessoal, vindo buscar aqui média de 20 períodos aqui naquela região, tá? Nessa região aqui, ó, tá? O preço pode mesmo estar vindo buscar aí, tá? Região aqui de média de 200. Uma hora o preço afasta da média de 200, outra hora ele aproxima, outra hora ele afasta, outra hora ele aproxima, né? Então a gente já sabe esse critério. Então eu vou ficar aqui observando, pessoal, a quebra de estrutura, tá? Às vezes até a nossa venda, né? A venda que eu tô aguardando, né, nessas regiões já desde o início, pode estar aparecendo agora que buscou uma região aí mais alta. Lembrando que aqui tudo, ó, eu tenho de regiões, tá? Tudo não, aqui, ó, marcar direitinho. Toda essa região aqui é região forte vendedora, né? Então, eu vou estar aguardando aí ver o que o mercado vai nos mostrar, ó. Aí, toda essa região aqui é região vendedora, tá? Em Dow Jones. Nasdaq eu também tenho o mesmo cenário, mas eu estou de olho ali mais em Dow Jones neste momento, tá? Então vamos ver, mas caso o mercado nos apresente uma força compradora muito grande, a gente vai junto, tá? Uma vez que a gente tem as ações, ó, muito comprador aí, ó, no dia de hoje, né? As principais Big Tech, né? As principais ações aí compostas pelo índice Nasdaq e índice Dow Jones se encontram muito comprador aí no dia de hoje. Então, se ele nos der essa oportunidade de compra, a gente vai comprar, tá? Porém, qualquer coisa aí que fale, né? Entrada falha, compradores comecem a falhar, a gente se protege, começa a se proteger, arruma uma forma de sair fora do trade, entendeu? Mas vamos ver aí, né? Vou deixar meu lote pronto aqui, ó, já está no jeito. Se caso o comprador significativamente aparecer, ó, 5 minutos vindo com um retorno bonito, tá? Então vamos ver aí o que o mercado nos entrega. Estou acompanhando aqui, ó, pelo TradingView, tá? Vamos ver o que o mercado nos entrega. Força compradora, a gente já vê que tá mais complicado, né? Vamos ver aí. Continuar observando o que o mercado nos entregar. Eu vou estar voltando aí antes de entrar, tá? Então, pessoal, estou aguardando aqui, né, o retorno. Eu preciso, pessoal, de algo tipo isso, tá? Para mim tá entrando, tá? Eu preciso de algo sólido assim, ó. Comprador mais ou menos, né? Nesse formato, para aí sim eu estar conseguindo entrar comprado aqui. Caso contrário, tá? Vai concretizar aí uma falha no retorno, tá? E a gente vai estar buscando aí, possivelmente, né, a nossa última operação na ponta vendedora, né? Oportunidade na ponta vendedora aí, nessas regiões aí que o mercado se encontra aí de vendedor, tá? Então, estou aguardando tanto Nasdaq quanto Dow Jones se definir, tá? Para mim poder estar me posicionando na minha possível última entrada, tá? Caso não aconteça, eu vou estar finalizando o meu dia com apenas um trade no dia de hoje mesmo, tá legal? Então vamos observar, vamos continuar observando aí o que o mercado vai estar nos mostrando, tá?
Voltando aí, meus irmãos, estou aguardando aqui esse retorninho, tá? Porém, para venda, devido à região vendedora. Estou aguardando para ver como que esse candle vai estar agindo aí nessas regiões, tá? Que pelo gráfico de 1 minuto, eu consigo observar uma questão também, tá? Que essa falha, né, de compradores aqui muito bonita. Fica muito bom aqui, ó, para essa venda. Mas como eu estou pelo gráfico de 2, tá? Eu vou ter que aguardar pelo gráfico de 2 minutos. Não vou estar antecipando aí não, tá? Então estou aguardando, pessoal. E também estou de olho aqui, ó, em Nasdaq, tá? Estou de olho em Nasdaq aqui, Nasdaq além de estar bastante aí embolado, né? A gente vê que começou até a querer ficar lateralizado, probabilidade bem grande é também de ficar lateralizado, tá? Uma vez que vendedores quebrou que essa estrutura, né, vindo de uma região de venda forte, compradores já voltaram a aparecer. Mas hoje em dia, né, da onde as ações americanas assim, né, se encontram aí, ó, muito compradores, o mercado tende mesmo aí a subir, né, com as ações dessa forma. Mas hoje eu não consegui ver meus pontos aí de compra, né, meus pontos de compra até aconteceram, né, mas aconteceram fora do meu contexto, né, do meu operacional. Estava dentro de regiões vendedoras de interesse vendedor e com isso não me proporcionou a entrada, tá? Aqui no início, né, a gente tinha aquela compra, né, que realmente ela foi aqui, ó, foi bonita, tá? Mas ela aconteceu bem fora da região que eu queria, estava esperando a região mais ou menos aqui, tá? Após isso, com as regiões de venda aí, optei para as vendas. E ainda estou olhando aqui Dow Jones, tá? Mais pro lado da venda por enquanto. Dow Jones muito forte comprador no dia de hoje, mas ele novamente ele chega em regiões aí muito fortes de interesse vendedor. Com isso, tá? Eu estou aguardando aí ver o que que Dow Jones vai nos mostrar aí, se vai ser força compradora ou se vai ser força vendedora para a gente estar posicionando. Possivelmente vai ser a minha última operação, pessoal. Eu estou aguardando aqui para ver se vai acontecer. Estou esperando uma falha e essa falha aconteceu ali no gráfico de 5 minutos do Dow Jones. Então, eu posso estar possivelmente vindo para a minha última operação vendedora, se caso esse candle fechar um candle sólido vendedor, tá? Se caso ele fechar um candle sólido vendedor, eu vou estar entrando para a minha ordem de venda. Caso ao contrário, compra só se ele me mostrar algo muito sólido, tá? Que é o gráfico que eu estou acompanhando de 5 minutos, essa ativação aqui de compra é uma ativação que Dow Jones tem que dar continuidade. Se ele falha aqui, a probabilidade dele fazer um topo mais fundo, né? Perdendo essa região aqui, perdendo média de 20. Então é isso que eu estou guardando aqui em Dow Jones, tá? Ó, candle de indecisão. Se ele testa lá em cima e volta, minha ordem vem para baixo. Eu só compro, pessoal, um cenário de Dow Jones do jeito que ele está, muito comprador, o retorno do jeito que ele está dando aí, né? Querendo ou não, que é um retorno compra, né? Parede compradora, retorno para dentro, stop, compra para próximo topo. Só se ele me mostrar força significativamente forte, candle vendedor que tenta, que volta, força compradora bem nítida, né? Aparecendo nessas regiões aqui, ó. Aí eu consigo estar entrando aí a favor da tendência, né? Estou entrando contra a tendência devido a isso, tá? Devido a todo o contexto. Mas se caso o comprador me parecer aí muito forte, eu entro. Olha 5 minutos, como que está ficando bonito para compra, tá? Então, se esse é um candle sólido comprador, eu consigo estar entrando na conta compradora aí. Mas eu preciso de algo mais robústico, né? Melhor aí. Então, vamos estar observando aí o que o mercado vai estar nos apresentando. Continuar aguardando e vamos dar continuidade aí. Aqui no gráfico de 5 minutos, a gente consegue ver essa movimentação, tá? Aqui, ó, ativação de compra. Aqui enche de stop de quem está comprando. Não sei se vai dar continuidade ou não. Aparentemente não.
fez o cenário de venda que eu estava aguardando, pessoal, que é aquele teste, né, de máximo que eu falei aqui, e ele volta com força vendedora. Se ele fechar dessa forma, eu consigo estar entrando vendido. Se ele fechar comprador, eu vou entrar comprado, tá? Eu tenho possibilidade aqui para os dois lados, tá? Tanto comprado quanto vendido. Se ele fecha comprador, eu tenho que esperar o próximo candle também. Vendedor tentar agressivar essa ordem aqui, ó. Ele vinha agressivando, agressivando, agressivando e falhar. Vendedor e fechar aqui, ó. Aí eu consigo estar posicionando minha ordem de compra aqui. Caso contrário, não tem como eu estar entrando também, não. Tá? Só se falhar aí os compradores, vai me dar aquela possibilidade de quebra de estrutura. Aqui vocês veem, pessoal, que ele ativa, né? Tá vendo? Ativa aqui, ó. E não tá dando continuidade. Vamos ver. Vamos acompanhar juntos aí. Compradores falhando, pessoal, olha os 5 minutos. Acompanhando aqui na minha outra tela, tá? Compradores falhando. Na eliminação desse candle aqui, ó. Nesse cenário. Cara, interessante. No pé desse candle comprador que não dá continuidade, tá? Candle comprador que não dá continuidade. Possível, ó, vendido. Stop logo acima. Vou pegar aqui nosso retorno. Para estar posicionando aqui. Agora é conduzir, tá, a operação. A gente precisa muito que esse candle vendedor ele feche muito bonito. Melhor seria ainda se ele conseguisse passar aqui, ó, dessa região e já fechasse aí vendedor bonito, tá? Vamos ver como que ele vai agir aí, né? Já havia vendedores tentando agressivar essa ordem. Porém, aqui a gente vê, pessoal, que aqui é uma região de interesse comprador. Então, aqui a gente precisa de força vendedora para conseguir passar dessas regiões, tá? Aqui pelo gráfico de 1 minuto a gente consegue ver vendedores tentando realmente agressivar, tá? Então, vamos ir conduzindo. Fechou um candle bonito a nosso favor. Próximo candle tentando pegar essas regiões de compra aqui, ó, falhando vai ficar muito bom. Se agora ele falha aqui, ó, consegue romper essas regiões a mínima, regiões parcial para a gente ficar pensando, né, em fazer alguma parcial ali. Se ele fecha um candle comprador contra a gente, não vai ser interessante, então a gente já tem que pensar em se proteger também, tá? Ó, vamos ver se ele vai fechar um candle vendedor, seria muito bom para a gente, né? Muito interessante, mas muito, assim, bastante arriscado também, né? Hoje em dia, muito comprador, ações americanas bem forte nas pontas compradoras. Olha o candle de 1 minuto, não ficando interessante, né, para a gente. Vamos acompanhar, pessoal, por enquanto aqui pelo gráfico de 1 minuto, para ver o fechamento desse candle aqui, para ver se a gente consegue estar protegendo aí um pouco nossa operação, ó. Candle muito ruim, né, contra a nossa operação. Vamos ver esse candle aqui, como que está agindo. Seria legal se ele viesse romper esse candle, mas se ele dá continuidade aqui, a gente já pode ter pensado em sair fora desse trade aí. Provavelmente ele vai ter dado errado. Vamos ver esse teste aqui em média de 20, tá? Que é o 50% do risco nosso aí. O nosso stop ainda está protegido. Vamos ver como que ele vai agir, tá? Vamos ver se vendedores realmente estão com interesse nessa região de preço. Caso ele tiver com interesse mesmo nessa região de preço, vendedores é o momento que ele tem que aparecer agora. Então vamos ver. Ó, a gente já consegue ver sombra na parte de cima, vendedores tendo interesse nessa região. Vai ficar muito bom se esse candle fecha um candle preto, né? Um candle vendedor. Passando dessa região aqui, ó, a gente consegue estar encurtando aí o nosso stop, tá? Aqui eu já até consigo estar encurtando para a média de 20, né? 50% aqui, ó. Preço agressivou de novo, né? Agressivando de novo essa região aqui, ó. Ele tem que passar, se ele não passar vai ficar bem ruim pra gente, tá? Então já vou estar encurtando aqui meu stop, ó, na média de 20 períodos. Não tem o porquê ele agressivar essas ordens aqui de novo e não passar se vendedores realmente têm interesse. Então vamos ver se ele vai fechar um candle bonito a nosso favor.
Se ele fechar contra, a gente sai e finaliza o nosso dia hoje aí. Ó, dia finalizado, tá, pessoal? Não faço mais nenhum trade hoje. E tá aí, pessoal. Tentamos 2 vendas contra a tendência e uma linda quebra de estrutura, porém, não deu aí continuidade, tá? E eu saio com 2 trades aqui em Dow Jones no dia de hoje, tá? Um 0 a 0 e um stop encurtado aí em 50% aí do risco, tá? Tinha tudo para esse trade vir bonito, pessoal. Fazer aqui um novo fundo. Ele até pode estar vindo fazer esse novo fundo ainda, mas o mercado não responde, a gente tem que agir, né? O mercado ativou bonito, falhou bonito os compradores, vieram para dentro de novo, pegaram aqui, ó, ordens de venda novamente, ativaram mais vendas, né? Nessa região aqui, ó. Então ele deveria muito aqui, né? Tá passando para baixo aqui bonito, mas ele falha, né? Ele falha aqui, ó, volta os compradores nessa região. Não tem como eu ficar com meu stop aqui nessas regiões mais. Então eu encurto perdedor duro, perdedor casca grossa, e a gente sai aí com stop curto, né? E agora vocês podem ver, ó, que ele tá agressivando aí de novo. Tá vendo? Esse é o momento aí que ele deveria estar passando. Felizmente a gente acaba saindo aí e o mercado agora fechou bonito, pessoal. Fechou legal, fechou interessante, ó, tá? Tem tudo para entregar o take aí agora, tá? Mas a gente está fora, a gente saiu aí com stop curto e encurtamos o stop no momento que deveria ter encurtado. Não tinha o que fazer, tá? Aqui vocês veem novamente que ele não está dando continuidade. Fica bem complicado quando acontece isso, né? Para estar dando aí continuidade. Aqui na outra tela, aqui os 5 minutos, a gente vê, né, a falha. Nossa ativação estava nessas regiões e ele está falhando cada vez mais. Ó, olha como compradores começam a aparecer fortes nessa região. Tá vendo? Tá muito propício para uma compra, né? Tá muito propício para esse mercado sair lá em cima. Tá falhando muito nessas regiões aqui, muito. Tá muito propício para esse mercado, pessoal, explodir lá em cima, tá? Mas vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Até então a gente vai estar saindo, né? Até então eu vou estar finalizando meu dia com esses 2 trades, né? Aqui em Dow Jones, mas eu quero ver o movimento aqui desse mercado, nesse ponto aqui, ó, que tá muito interessante. Tá? Vamos estar observando aí como que ele vai estar agindo o preço aí. Aí a gente já vai estar finalizando aí o nosso dia, tá? Mas vamos ver como que ele vai estar agindo aqui. Tá bem interessante mesmo essa falha. Ele ativa vendas, né? E não dá continuidade aqui, ó. Ativa e não dá continuidade, ativa e não dá continuidade, ativa e não dá continuidade novamente. Vamos ver o andar desse mercado aqui para a gente estar finalizando o nosso dia aí. Provavelmente já finalizado, tá? Quero só estar observando aí como que ele vai estar agindo nessa região de preço aqui. Vamos ver, o mercado bem brigado, né, nessa região aqui, tinha tudo para a gente pegar o nosso take, né? Mas o mercado brigando desse jeito, a gente tem que estar se protegendo, né? Ó, candle de decisão, bem feio, né? Bem feio, né? Então vamos ver, vou passar pelo gráfico de 1 minuto, só para estar observando esse movimento mais de perto aí. Vamos ver como que ele vai estar agindo aí. Estou de olho aqui, ó, tá? No gráfico de 5 minutos. Bastante rejeição na parte de venda, né, vendedores. Vamos ver aí como que ele vai estar agindo aí, tá? Hoje eu saio com um stop bem tranquilo e bem curto, tá? Com 2 operações. Nada fora da gestão, bem tranquilo, bem conduzido aí, tá? Aqui eu estou observando, pessoal, para ver se esse candle, como que esse candle vai fechar aí. Ó, tentando agressivar de novo essas vendas. Tentando de novo agressivar essas vendas. Ó, aqui é interessante ele passar, né, dessa região forte agora. Vamos ver. A gente não está no trade, mas vamos conduzir ele. Ó, passar dessa região forte. O comprador não pode aparecer aí, né? O comprador aparecer aí vai ficar top aí, ó. Esse mercado seguir essa tendência de alta aí dessas ações americanas, buscar topo. Tá vendo? Bastante rejeição, pessoal. Muita rejeição de venda. Achando que esse mercado vai explodir lá em cima, vai explodir bonito, tá? Vai explodir bonito. Vamos observar aí
no gráfico de 5 minutos, olha para vocês verem a rejeição nítida, né? Novamente, ativando aqui de novo. O mercado está querendo muito buscar essas regiões aí. As regiões aí, vendedora mais para cima, né? Vamos ver como que ele vai fechar esse candle aí. Vamos ver como que vai fechar. Olha sim, como que tá legal. Bem interessante, né, pessoal? Vamos ver essas rejeições aqui na parte de baixo. Ó, ativa venda, não vai. Esse aqui tá lotado de stop. Lotado de stop aqui. Vamos ver, eu quero acompanhar no gráfico de 1 minuto aqui para me ver essa movimentação mais de perto. Vamos ver como é que vai ser. Agressivando, né? Vendedores estão tentando agressivar, mas compradores estão respondendo bem forte, né, pessoal? Nessa região de baixo aí. Ó, então vai os vendedores tentar agressivar novamente. Vamos ver como que eles vão reagir aí. Continuamos apenas aí observando para ver como o preço vai estar agindo aí nessa região. Região de muita briga, né? Compradores e vendedores estão com interesse muito grande nesse preço aí. Ó, vamos ver se vai fechar um candle sólido. Comprador aqui, ó. Candle mais ou menos dessa espessura seria interessante. O mercado está ficando bem brigado, então, depois da nossa entrada, o mercado não andou mais. Travado, né? Bastante de briga, tá vendo? A Nasdaq também é bem preso, né? Depois de meio-dia, como que ele ficou. Então, pessoal, eu vou estar finalizando, tá? O meu dia. Ficamos por aí, tá? Ficamos juntos no finalzinho aqui para estar observando aí, ó, este movimento final aqui, para ver se compradores iam agressivar ou se os vendedores iriam agressivar. O mercado ficou aí bem preso, né? Bem travado aí nessa região. Então, vamos estar finalizando, tá? Mais um dia operacional, essa semana aí que iniciou, né? Segunda-feira hoje. A gente sai aí com 2 trades, tá? Um 0 a 0 e um stop curto aqui, ó, tá? Nosso stop estava nessa região, a gente conseguiu cortar ele pela metade aí, ó, 50%. Depois que ele pega nosso stop aqui, ele pega uma força vendedora muito bonita, mas também não dá continuidade, né? Fica travado aqui nessa região. Tá? A gente protege de acordo com o que o mercado nos apresenta, nos mostra, né? Então, vou estar finalizando, pessoal. Fiquem com Deus aí, tá? Até a próxima e fui!